Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro de toda semana aqui pela TV Evangelizar. É uma alegria ter você conosco. Estamos começando mais um programa Pode Confiar. Para mais de 2.000 cidades via satélite e para milhares e milhares de pessoas através das nossas plataformas digitais. Eu já quero agradecer a você que faz parte desta grande família Evangelizar. Este programa e tantos outros da nossa grade acontece graças à sua generosidade. Então, a você que faz parte da nossa família, a minha gratidão, o meu abraço e o meu carinho. E se porventura você ainda não faz parte desta grande família Evangelizar como associado, por favor, ajude-nos a continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso e juntos evangelizamos mais. Gratidão a você que tem feito também essa trajetória comigo. Que alegria poder entrar na sua casa. Saiba que o nosso grande objetivo é levar até você este evangelho simples e descomplicado. Não fazer um estudo teológico da palavra, mas sim trazer conceitos bíblicos que, aplicado no nosso dia a dia, fará de nós pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida. Porque, como eu sempre digo, Deus quer e tem mais para nós. Então, basta nós tomarmos posse disso e avançarmos. E já começando assim o nosso programa de hoje, dizendo que Deus tem mais para nós. Já quero aqui trazer uma reflexão para nós. É muito comum nos nossos dias nós vermos e ouvirmos em anúncios dos mais variados pessoas dizendo: tenha fé em si, acredite em você mesmo, acredite no universo, acredite na vida. Na verdade, todos esses acredite que dizem, nada mais é do que resumir numa palavra fé. Tenha fé. Por isso, no programa de hoje, eu quero trazer como tema: a fé nos dá meios para alcançar vitória. Isso mesmo, a fé, esta fé que nos traz, esta fé que nos move, esta fé que faz com que a gente espere algo melhor. Não estou dizendo de pensamento positivo, não estou dizendo de você jogar para o universo, não é isso. É uma fé em Deus, porque Deus não nos decepcionará. E aquele que tem fé, alcança a vitória, vai nos afirmar a palavra. E assim, como já é base o nosso programa, eu já quero te convidar aí na sua casa, pegue a sua palavra comigo, se você pode, ou então anota aí no seu diário espiritual, para que você possa ler depois, mais tarde, com calma. A palavra do nosso programa de hoje, que está no livro de Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: fé é a consistência do que se espera, é a prova do que não se vê. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos entender aqui algumas coisas. Há quem deposite a sua confiança em cavalos, outros em carros, outros nos astros, alguns em homens. Mas eu e você somos convidados a depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé em Deus. É o que Paulo está dizendo. Fé é a esperança daquilo que não se vê. Paulo, ele era perseguidor e assassino de cristãos. Até que um belo dia, a caminho de Damasco, ele encontra-se com a grande luz. E dentro desta luz ele ouve dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então fica cego por 3 dias. E na casa do sacerdote Ananias, 3 dias depois, ele recebe a unção do Espírito Santo. As escamas caem dos seus olhos e ali morre Saulo e levanta Paulo, coluna da Igreja Católica Apostólica Romana. E é este mesmo Paulo agora, coluna da igreja, não mais perseguidor, não mais assassino, mas agora como coluna da igreja, um homem batizado no Espírito. Ele está nos dando o ensinamento. Fé é a consistência do que se espera, a prova daquilo que não se vê. Ou seja, a fé nos dá os meios para a vitória, porque quando ninguém vê, quando ninguém enxerga, quando ninguém acredita, mas pela fé, eu e você somos convidados a dizer: eu creio na minha vitória. Mesmo que todo mundo está dizendo: desista, não tem jeito. Pela fé nós dizemos: é possível, eu acredito, eu conseguirei. É uma fé expectante,
O que é essa fé expectante? É uma fé que espera que algo melhor virá. É isso que nós temos que ter como consciência por base do nosso programa de hoje. Então você precisa entender, a fé é a matéria-prima para nós alcançarmos milagres. Porém, eu já quero trazer como ensinamento para nós. A fé, ela é o meio para alcançar vitória. Não é ter a vitória primeiro para depois então ter fé, entendeu? Primeiro eu tenho fé, então eu mando esta fé para o céu e o céu me devolve como milagre, como abundância, como vitória. É isso. Muitas vezes a gente fica esperando com que as coisas tudo vá bem. Muitas vezes a gente condiciona a nossa fé ao fato de que as coisas saem como a gente espera. Mas Deus não espera isso de nós. Fé é mesmo sem eu enxergar, eu dou o passo, acreditando que Deus irá colocar o chão. Isso é ter fé. E a fé, ela vai também nos testar das diversas formas. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia passaram pelos seus testes de fé. Se você for pegar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus testando a fé dos homens. Quanto mais eu acredito, quanto mais eu oro, então maior será o milagre e a minha vitória. É isso que nós precisamos entender. Então Deus nos testa para saber até onde vai a nossa fé. E de acordo com o tamanho desta fé, é então que Ele vai nos dizer. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, ele vai nos dar um ensinamento dizendo que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esta montanha, saia daqui e planta-te ao mar, e a montanha obedeceria. Entenda, a fé, talvez ela não precisa ser muito grande, mas ela tem que ser verdadeira e autêntica. Porque no mesmo capítulo de carta de Paulo aos Hebreus, no versículo para frente, o que nós lemos vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé não tem que ser grande, mas sem fé nós não vamos agradar a Deus e nós não vamos alcançar vitórias. Foi assim, por exemplo, com todos os grandes homens e mulheres da Bíblia. Noé. Noé foi testado a sua fé quando Deus pediu que ele construísse a arca diante do dilúvio. Ninguém acreditava, todo mundo zombava dele dizendo, você vai construir uma arca. Mas Deus questionou, Deus testou a fé de Noé, para que então fosse feito o milagre. Se nós formos pegar Abraão, o pai da fé, Abraão foi testado na sua fé diante do sacrifício do seu filho Isaque. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. E ali então Abraão testificou a sua fé e Deus o honrou provendo o cordeiro. Se nós formos olhar também Isaque gerou Jacó. E Jacó então veio ali depois roubar a graça e a bênção do seu irmão Esaú. Isaque viu isso. E então, ou seja, a fé de Isaque foi provada ao ver um irmão roubando a bênção do outro. Jacó foi quem gerou as 12 tribos de Israel. Zabulon, Neftali, Ruben, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Asser, Assacar, Gad e Dan. As 12 tribos de Israel, filho de Jacó. E então Jacó, feliz com seus 12 filhos, vê os irmãos venderem o outro irmão por inveja. José do Egito é que vai dar origem a essa história. Se nós formos pegar a história de Moisés, gago, rejeitado pela mãe, foi criado então pela filha do faraó. Depois então, num dia de rompante, ele assassina um soldado. Ele foge para longe do Egito. Anos mais tarde ele tem que voltar e é visto a sua fé ser testada diante do Mar Vermelho e diante da água que saía da rocha. Se nós formos pegar também Esté, Judite, enfim, tantos outros exemplos de homens e mulheres que tiveram sua fé testada. Mas para que todos eles alcançassem a vitória, foi que Deus os provou. Porque quando Deus prova, é porque Ele tem algo grande para dar para nós. Por isso, eu já quero dizer para você, eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo na sua realidade. Talvez você que está me assistindo, talvez você ligou a televisão hoje, aqui, na nossa TV Evangelizar, buscando uma esperança, uma resposta de Deus diante daquilo que você está vivendo. E eu quero dizer para você, se você está sendo provado, se você está sendo testado, provoque Deus mostrando a sua fé, porque assim Deus vai te dar a vitória. Creia, não se limite naquilo que as pessoas estão dizendo. Não se atenha naquilo que talvez pessoas estão dizendo não tem mais jeito, porque para Deus tudo é possível. A fé é aquilo que nos dá os meios para nós alcançarmos vitória. Qual é a vitória que você está precisando?
Qual é o milagre que você está precisando? Eu quero dizer para você, se a tua fé foi comparado a um grão de mostarda, nós vamos alcançar milagres. Fé, talvez, pode parecer brincadeira de criança. Não é um pensamento positivo, não. É uma fé que Deus vai prover. Sabe, minha gente, eu talvez possa ter até uma fé infantilizada, mas eu gosto de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu moro numa cidade de 300 mil habitantes. Estacionamento lá, como talvez hoje em todas as grandes cidades, é um tanto quanto caótico. E tem dias que eu preciso pagar um boleto no banco. O banco na minha cidade fecha às 16 horas. Eu saio de casa 15 para as 16, faltando 15 minutos para o banco fechar. E minha esposa fala então, Eduardo, até que você estaciona o carro, você não vai conseguir pagar esse boleto. Eu falo, eu vou conseguir, porque eu vou estacionar o carro na porta do banco. Isso é uma fé expectante. Quando eu saio de casa, vou dirigindo o meu carro. Quando eu viro a esquina, que eu olho o banco, tem um carro na porta do banco da seta saindo. E eu então dou seta, estaciono, entro no banco e pago o meu boleto. Claro, eu estou te dando um exemplo pequeno, mas esta fé, ela precisa nos acompanhar nos pequenos detalhes da vida. Quantas experiências de fé eu já vivi nesses 25 anos caminhando com o Senhor. Aeroportos fechados, nenhum voo decolando, o meu voo decola. Aeroportos fechados, os voos todos sendo cancelados e o meu decola. Sabe por quê? Eu não sou melhor do que você em nada. Talvez eu esteja falando para você hoje, talvez a sua fé é até maior do que a minha. Mas eu quero dizer para você uma coisa, quando nós esperamos em Deus, nós alcançamos vitória. Deus não nos decepciona, nunca decepcionou, não nos decepciona e nunca nos decepcionará. A fé nos dá os meios para alcançar a vitória. Mas então você pode me perguntar, Eduardo, como é que eu faço então para aumentar a minha fé? Como é que eu faço então para despertar em mim esta fé expectante? Quer saber? Eu te conto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. É rapidinho, pode confiar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com o nosso programa Pode Confiar, aqui pela TV Evangelizar. Que alegria ter você comigo. Você que está ligando agora a sua televisão, sintonizou agora na TV Evangelizar, gratidão! Seja muito bem-vindo à nossa casa. A nossa TV Evangelizar produz conteúdo 24 horas de evangelização para levar esta palavra de Deus que chega até você, até sua casa, a tantos lugares de pessoas que necessitam. A você que já estava comigo no primeiro bloco, muito obrigado, que bom que você continuou, viu? Estamos tratando no programa de hoje, a fé nos dá meios para alcançar vitória. Se você chegou agora no segundo bloco, eu já quero aí te pedir, né? Vai lá no nosso canal no YouTube, o programa fica salvo para que você possa acompanhar o programa na íntegra. Porque no primeiro bloco eu falei sobre as experiências de pessoas, grandes homens e mulheres que foram testados na fé. Porque uma coisa é fato, Deus irá testar a nossa fé para quê? Para que Ele quer saber de nós se nós estamos aptos a receber tamanha graça que Ele quer nos dar. Assim, nós vamos pegar o Evangelho. Quando Jesus, os maiores milagres de Jesus que Ele realizava, sempre Ele usava a seguinte frase, tua fé te salvou. Ou então, o que queres de mim? Quando Ele perguntou para o cego. Vamos entender, por que Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? O homem era cego. Mas por quê? Por que Jesus fez essa pergunta? Ele queria saber a fé desse homem, para que o homem então respondesse, que eu veja, Senhor, que eu enxergue, Senhor. E a resposta de Jesus para ele foi, a tua fé te salvou. E você? Se Deus perguntasse para você, o que queres que eu te faça hoje? Diante do seu problema no casamento, diante da sua crise financeira, diante do diagnóstico da sua doença, se Deus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta para Deus? Ah, Senhor, se tu quiseres. Ou então, mas se o Senhor quiser. Não. Qual seria a tua resposta? Aquele cego foi afirmativo quando ele disse que eu veja, Senhor. Isto é uma demonstração de fé. A fé nos dá os meios para alcançar vitória. É o que nós estamos tratando no programa de hoje. E eu terminei o primeiro bloco dizendo, então, como é que a gente faz, então, para ter esta fé madura?
esta fé expectante, esta fé que nos leva a alcançar milagres e a tocar abundâncias. Papel na mão, caneta aí, já sabe, o programa Pode Confiar é isso, essas dicas práticas. Não é um estudo teológico, mas é dicas práticas que aplicadas no nosso dia a dia vai fazer de nós pessoas melhores. Então, eu tenho ficado já aqui feliz e quero agradecer, eu tenho recebido fotos de pessoas que têm feito caderninhos lá com a logomarca do Pode Confiar e as pessoas estão anotando as dicas, viu? É isso mesmo, o programa aqui é isso, papel, caneta na mão e vamos para as dicas do nosso programa de hoje. O que fazer então para alcançar vitória e ter esta fé? Primeira, não faça nada sem rezar. É isso mesmo, não faça nada sem rezar. Pergunte para Deus o que fazer, como fazer, quando fazer, nome de filho, trocar de carro, trocar de casa. Pergunte para Deus, consulte a Ele. Orai sem cessar, vai dizer a palavra. E orar sem cessar é quando eu tenho vontade e mesmo quando eu não tenho vontade. Sabe, preciso confessar aqui publicamente, né? Eu já tenho feito várias confissões aqui no programa. A gente precisa rezar mesmo quando a gente não tem vontade. Tem dia que eu, enquanto missionário, né, eu falava agora há pouco aqui com produção, dos bastidores do nosso programa, sobre isso. Então a agenda nossa é muito intensa. Então a gente chega, sai, eu tenho ficado 1, 2 dias em casa e já saio novamente em missão. Então isso cansa fisicamente. E tem dias, confessando para você, eu também não tenho vontade de rezar, porque eu estou cansado. Mas eu preciso rezar, porque como eu preciso comer todos os dias para alimentar o meu corpo físico, o que alimenta a minha alma é a oração. Então, se eu quero ter uma fé expectante e alcançar milagres, eu preciso orar a todo tempo. Então, primeira dica, não faça nada sem rezar. Segunda dica do nosso programa para que você possa ter uma fé. Libere o seu coração de coisas negativas. Como eu já disse no programa, a maior parte do tempo nós vamos escutar as seguintes afirmações. Não adianta, não tem jeito, não vale a pena, desista. São sempre palavras negativas. E se eu e você ficarmos dando ouvido a estas palavras, nós também vamos passar a duvidar e não acreditar em Deus. Então, pela fé, eu contrario todas as palavras negativas. Eu libero o meu coração disso e eu creio que a minha vitória vai chegar. Terceira dica do nosso programa de hoje. Estabeleça metas de oração e de ação. Isso mesmo, estabeleça metas de oração e de ação. O que é isso? Se proponha um tempo que você vai orar 5 minutos por dia, coloca isso na sua meta, no seu planejamento, mas tem que cumprir, tá bom? Não vale botar lá e qualquer desculpinha você não cumprir. Começa com pouco tempo, 5 minutos, aumenta para 10 na outra semana, para 15, para 20. Quando você vê, você criou uma intimidade com Deus, entendeu? Estabeleça metas de oração. Quarta dica do nosso programa de hoje, perseverança. O que é isso? Não vale desistir por qualquer coisa, né, gente? Ah, porque hoje eu trabalhei demais. Ah, porque hoje os filhos estão daquele jeito. Ah, porque o maridão está atacado. E a gente tem desculpa para não rezar, não é? Então, perseverança. Ou então assim, comecei a rezar semana passada e ainda não vi o meu milagre, então acho que eu não vou rezar mais. Não vale, tá bom? Perseverança, sempre. Quinta dica para você aumentar a sua fé. Não tenha medo de nada. Nós vamos encontrar na Bíblia 365 vezes a expressão não temas, não tenha medo, coragem. Ou seja, todos os dias Deus fala para mim e para você, não tenha medo de nada, avança, levanta do teu abatimento, fortaleça a sua fé e caminha. Não tenha medo de nada. Nós precisamos entender, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós queremos vencer os problemas, se nós queremos vencer as adversidades, nós precisamos ter esta fé. É isso, minha gente. Nós precisamos todos os dias manter esta fé acesa, essa fé expectante, esta fé que provoca Deus, entenda? Esta fé que provoca o céu e então o céu responde. Nós precisamos entender, o céu reage. Nós agimos mandando fé e o céu reage mandando milagre. É isso que você precisamos ter. Vamos manter essa fé acesa? Vamos manter essa fé expectante? Topa comigo? Vamos juntos? Falando em fé, eu já pensei fé, café, porque fé, café, até parece, não é? Então, claro, dentro do programa você já sabe, é aquela hora que eu gosto muito. Pega aí a sua xícara de café, o seu chocolate quente, o seu chá, o seu refrigerante, o que você quiser, porque eu te espero lá do outro lado, no quadro Café com Fé. É o quadro Café com Fé. No nosso programa tratando sobre a fé que nos dá os meios para vitórias,
eu sempre gosto de parafrasear, né? Fé, café, com fé, pode confiar, tudo a ver. Então, tratando de fé, eu lembro de café e vou tomar o meu café. E é claro que além também do quadro Café com Fé, que eu gosto do meu café, eu gosto dele porque aqui eu leio as interações, que vem lá do nosso canal no YouTube ou das nossas plataformas digitais, TV Evangelizar ou eduardo.oliveira.oficial. E as interações do nosso programa de hoje vêm do nosso canal no YouTube, TV Evangelizar Oficial. A Samara Teixeira diz assim: obrigada, esse programa tem sido resposta de Deus para as minhas orações. Preciso muito aumentar e criar mais intimidade com Deus. A Cláudia Bueno, ela diz assim: parabéns, Eduardo. Louvado seja Deus pelo seu sim. Lindo ministério. É muito lindo e abençoado este programa. Uma benção. A Gleiciane Estevão, ela diz assim: olá, Eduardo. Deus abençoe seu ministério, sua caminhada, sua família. Estou aprendendo muito com você e com as suas palavras. Te sigo aqui no programa e também no Instagram. Um abraço. Obrigado, Gleiciane. Segue mesmo. A Rosângela Aparecida, ela diz assim: boa noite. Descobri o seu programa há 2 semanas e eu estou adorando. Obrigado. Obrigado, minha gente, a você que tem interagido conosco, viu? Já quero dizer aqui, se você ainda não segue, segue lá o nosso Instagram também, eduardo.oliveira.oficial, também o da TV Evangelizar, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no meu ministério e também aqui na nossa programação da TV Evangelizar. E você interagindo lá, quem sabe não é você que aparece aqui no próximo programa, hein? Combinado? E também temos aqui aquele momento agora, Café com Leitura, dica de livro e dica de filme. Vamos lá? O livro que eu quero te indicar hoje é o livro Por que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. Neste livro você vai encontrar de maneira clara, objetiva e profunda as razões da fé católica. Então, por que sou católico? E o filme, eu quero te indicar nesta semana, Uma Questão de Fé. Considerado um dos melhores filmes religiosos dos últimos tempos, o longa-metragem dirigido por Kevin Otto conta a história de 3 famílias que vivem de formas bastante distintas. Embora não se conheçam, esses indivíduos habitam a mesma comunidade e acabam se unindo na sequência de acontecimentos trágicos que abalam as suas vidas. Juntos, eles vão procurar se curar através da fé e através do perdão. Então, indicação do nosso programa de hoje, livro Por que Sou Católico e o filme Uma Questão de Fé. Também temos aquele momento agora, hashtag pode confiar na prática. Como eu sempre digo, verdade ouvida precisa ser obedecida e aplicada. Então, tudo aquilo que nós ouvimos no programa de hoje, que a fé nos dá os meios para vitórias, precisamos aplicar, colocar em prática, para que então a gente receba as vitórias oriundas de uma fé em Deus. Caneta e papel na mão, vamos para as perguntas de hoje. Eu tenho tido uma fé firme ou uma fé volátil? Volátil é inconsistente, que muda com facilidade. Sinceridade, hein? Você tem firmeza na sua fé? Mesmo com problema, nas dificuldades, nas adversidades, você continua crendo? Responda aí. Eu procuro consultar a Deus em oração sobre tudo o que eu vou fazer ou apenas quando eu preciso? Eu tenho um plano, uma meta de oração? Rezar uma vez por semana, 10 minutos por dia? Você tem isso muito claro? Lembrando, tem que responder aí, ok? E sempre digo, esta conta é sua. Quem paga esse boleto é você. Não vale pôr na conta de ninguém. Combinado? Hashtag pode confiar na prática. E é isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um programa Pode Confiar. Lembrando sempre, a fé nos dá os meios para vitórias. E o objetivo do nosso programa é esse, despertar em mim, despertar em você esta fé em nós mesmos, que nós podemos ir além, nós podemos mais. Esta fé em Deus, que Deus tem mais para nós, Ele nunca nos abandona, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E esta fé também nos outros, neste tempo em que está tão desacreditado nas pessoas, em que cada vez mais a gente escuta dizer as pessoas estão cada vez mais terríveis, é cada vez mais difícil lidar com gente. O nosso programa quer recuperar isso em nós, a fé em mim, a fé em Deus e a fé nos outros. E assim então, caminhando nesta fé, nós alcançaremos vitória.
Eu rogo a Deus que Ele derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma semana abençoada, cheia da manifestação e da glória dEle, e que você, caminhando nesta fé, você alcance as vitórias que você tanto precisa. Você precisa de vitória? Caminhe, persevere, tenha fé. A TV Evangelizar está aqui para isso. Ela é este meio que Deus nos proporciona para você e para mim, para que a gente alimente e cresça na nossa fé dia após dia. Por isso, fique na nossa programação, não saia daí. Aqui nós vamos crescendo em fé, porque juntos evangelizamos mais. Que Deus te abençoe e eu te espero semana que vem aqui no programa Pode Confiar pela TV Evangelizar. Deus te abençoe.